Senhores, liguem os seus motores. No amplo mundo das corridas de automóveis, existe uma conquista notável conhecida como a Tríplice Coroa. Isso ocorre quando um piloto vence as 3 corridas mais prestigiadas no esporte a motor. Até hoje, apenas um piloto conquistou esse feito notável, o britânico Graham Hill. Em 1972, ele triunfou nas 24 horas de Le Mans, na França, o berço do primeiro veículo automotor. Em 1966, Hill saiu vitorioso nas 500 milhas de Indianápolis, no coração do meio-oeste americano, onde estão sediadas algumas das maiores empresas automobilísticas do mundo. Entretanto, a terceira etapa da Tríplice Coroa não ocorre em um lugar reconhecido pela fabricação de carros. Na realidade, esse local é tão minúsculo que não pode ser facilmente identificado em um mapa, abrangendo apenas 499 acres de terra. Com uma população de apenas 39 mil pessoas, essa região é o lar da corrida mais significativa da Tríplice Coroa, o Grande Prêmio de Mônaco. São 78 voltas em um percurso diferente de qualquer outro no mundo, onde aconteceram alguns dos melhores momentos do automobilismo. Hill, além de ser o único vencedor da Tríplice Coroa, é apelidado de Senhor Mônaco, já que venceu por lá 5 vezes. Então, como é que o pequeno Mônaco criou a corrida de automóveis mais prestigiada do mundo? Mônaco é o segundo menor país do mundo, com uma extensão territorial de apenas 2,2 km². Em 1297, a família Grimaldi, originária da Itália, tomou controle dessa área, conhecida como a Rocha de Mônaco, de uma família rival. Ao longo dos séculos, Mônaco foi submetido ao domínio de várias nações, incluindo os espanhóis, sardos e franceses. Somente em 1861, os franceses finalmente reconheceram a soberania de Mônaco por meio de um tratado, mantendo os Grimaldi no poder como monarcas. Nesse mesmo período, o automóvel movido a gasolina foi inventado e, nas décadas subsequentes, os europeus se apaixonaram pela competição automobilística. Fabricantes de automóveis renomados, como Mercedes, Bugatti e Peugeot, passaram a competir em corridas, lançando seus modelos mais velozes uns contra os outros. Paralelamente, os países deram início às corridas nacionais, conhecidas como Grande Prêmio. Na década de 1920, o Automobile Clube de Mônaco decidiu criar seu próprio Grande Prêmio. Embora já tivessem organizado o Rally de Monte Carlo, no qual os pilotos partiam de diversas localidades pela Europa e convergiam para o coração de Mônaco, conhecido como Monte Carlo, ao tentar transformar essa corrida no Grande Prêmio de Mônaco, o clube enfrentou um obstáculo. As regras internacionais exigiam que o percurso de um grande prêmio ocorresse inteiramente dentro das fronteiras do país. Isso não era um problema para a maioria dos países, mas representava um desafio substancial para o diminuto Mônaco. No entanto, eles aproveitaram ao máximo o espaço disponível e, assim, criaram um dos circuitos mais singulares do mundo. A maioria dos circuitos de grande prêmio costumava ser construída no campo, em estradas especialmente projetadas para corridas. No entanto, o percurso de Mônaco seguia pelas ruas comuns de Monte Carlo, passando por subidas íngremes, túneis e ruas perigosamente próximas ao porto. A maioria dos circuitos de grande prêmio apresentava longas retas, onde os pilotos podiam alcançar altas velocidades para realizar ultrapassagens. Também tinham curvas largas que proporcionavam espaço de escoamento para manobras de ultrapassagens. O circuito de Mônaco tinha retas curtas, e curvas estreitas e perigosas. Isso deu origem a um estilo de corrida no qual ter o carro mais rápido não era tão relevante quanto ter um piloto habilidoso e audacioso. A primeira corrida de Mônaco, realizada em 1929, foi um sucesso, e ao longo das décadas, o Grande Prêmio de Mônaco se tornou uma parte proeminente da competição de Fórmula 1, sendo conhecido por proporcionar alguns dos momentos mais dramáticos do esporte. O piloto italiano Alberto Ascari liderava a corrida em 1955, até que saiu da pista e caiu no porto, um lugar onde muitos sonhos chegaram ao fim. Em 1970, o australiano Jack Brabham estava prestes a vencer até que caiu na última curva da última volta.
Em 1982, uma tragédia atingiu 5 pilotos nas 3 últimas voltas, começando por Alain Prost no Porto, seguido por Ricardo Patrese na curva fechada, Didier Pironi no túnel, for the lot. Is that Pironi stationary? It is! My goodness! Andrea de Cesaris no Cassino. Finalmente, Derek Daly, que estava a poucos metros da linha de chegada. Now, there is Derek Daly coasting to a standstill. This is unbelievable. And now Patrese is coming in to win. Embora o traçado de Mônaco fosse único no esporte, não foi o único fator que tornou o Grande Prêmio de Mônaco famoso. A assistência entusiástica das pessoas que assistiam desempenhou um papel fundamental nessa fama. Para compreender como Mônaco alcançou esse prestígio, é necessário abordar a questão dos impostos. Lembra-se do tratado assinado em 1861, no qual os franceses reconheceram a soberania de Mônaco. Bem, na verdade, teve um preço bastante elevado. Anteriormente, o território monegasco incluía uma extensa área onde as plantações de frutas cítricas geravam a maior parte da receita do país. No entanto, em 1848, a população local se rebelou parcialmente devido aos altos impostos. Para salvar o reino, os Grimaldi assinaram o mencionado tratado, cedendo todo esse território à França em troca de sua soberania e uma quantia de 4 milhões de francos. Isso resultou em Mônaco tornando-se um país minúsculo e com sérios problemas financeiros. A fim de atrair capital para a nação, os Grimaldi conceberam um plano para oferecer aos europeus uma oportunidade que não encontrariam em seus próprios países. Nessa época, muitas nações europeias estavam implementando leis mais restritivas quanto ao jogo de azar. Diante disso, os Grimaldi decidiram construir um cassino, que eventualmente se tornou o famoso Cassino de Monte Carlo. Embora tenha enfrentado dificuldades iniciais, a construção de uma ferrovia conectando Mônaco à França trouxe prosperidade ao cassino. Em 1869, o cassino gerava tantas receitas que os Grimaldi deixaram de cobrar impostos de seus cidadãos. Essa iniciativa representou outra oportunidade para oferecer aos europeus algo que não encontrariam em nenhum outro lugar. Com o aumento das taxas de impostos na maioria dos países europeus, especialmente para os mais ricos, Mônaco se tornou um refúgio fiscal para aqueles que desejavam proteger suas fortunas. Como resultado, as pessoas mais ricas da Europa migraram para Mônaco, onde construíram hotéis, teatros e mansões de luxo. Além disso, trouxeram seus iates, carros sofisticados e celebridades que se juntaram às festas luxuosas. A projeção mundial de Mônaco aumentou significativamente quando a famosa atriz Grace Kelly se casou com o príncipe Rainier Grimaldi III em 1956. Atualmente, com uma população de 39 mil pessoas, um terço delas são milionárias. Mas cerca de apenas 9 mil são monegascos nativos, enquanto o restante é composto por estrangeiros que se estabeleceram em Mônaco em busca de vantagens fiscais e festividades. O ponto culminante do ano em Mônaco é o Grande Prêmio. Ao longo de todo o fim de semana, festas de luxo atraem ricos e famosos, o que, por sua vez, atrai a atenção da mídia e os holofotes para Mônaco. Esses eventos transformaram o Grande Prêmio de Mônaco em um espetáculo global e no evento mais prestigiado do automobilismo. Como Nelson Piquet costumava dizer, vencer aqui é como vencer 2 vezes em qualquer outro lugar. O que você acha da corrida de Mônaco? Deixe sua opinião aqui nos comentários.